Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente já falou várias vezes, né, sobre a pesquisa Quest, que mostra Lula à frente de todos os candidatos à presidência, pré-candidatos à presidência da direita, e empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro. Só que o Jair não vai ser candidato, né? Tá inelegível. Mônica, é possível você fazer a leitura desses números de várias maneiras possíveis, né? Como é que eles caíram entre os governistas? É. Eu vou explicar aqui, mas antes eu tô querendo dizer que tava dando muita risada com esse apresentador aí, ô Não é Megali. muito bom? E ele não deixa de ter uma certa razão, porque tem muita gente que quer ser americano. Inclusive, a gente já teve presidente da República batendo continência pra bandeira americana, né? Que foi o Bolsonaro, você lembra disso? É verdade, mas os canadenses não são... Esse sentimento aí que existe entre muitos brasileiros não existe entre os canadenses. Eles têm muito orgulho do sistema de saúde deles, da segurança urbana que existe nas cidades canadenses. Eles não têm esse desejo de serem o americanos, muito menos Claro, o Estado americano. se fizer uma pesquisa com os brasileiros, a grande maioria não vai ter também esse mesmo desejo, apesar dos problemas do Brasil, né? E também vamos lembrar que o brasileiro não está sendo mais tão bem-vindo lá, né? Então, exatamente. melhor a gente... Mas, ô Megali, nesse cenário todo de instabilidade aí, que foi bem falado por vocês antes, né? No Brasil, tudo que se analisa é a capacidade do governo de estar forte, né, para fazer políticas públicas, e também sempre são os cálculos eleitorais. Essa pesquisa da Quest, que mostrou Lula vencendo em todos os cenários de candidatos de direita, ela trouxe um alívio, mas ela manteve uma preocupação, né, no governo e entre os aliados do presidente Lula. Por quê? E para a oposição foi justamente o contrário, né? Acendeu um sinal de alerta, né? Mas manteve um otimismo de que eles podem vencer o Lula em 2026. Agora, qual foi, do ponto de vista do governo, do ponto de vista dos aliados do Lula, qual foi o alívio? Quer dizer, ao mostrar que o Lula mantém a competitividade eleitoral, mesmo com a queda da popularidade, a pesquisa evita, né, Megali, que na arena política ele vire o famoso pato manco, como dizem nos Estados Unidos, aquele presidente que já não vai ser reeleito, que vai sair do poder, e que antes mesmo de sair do poder já perde toda a capacidade de comando, justamente porque não tem mais nenhuma expectativa, né, de poder. E é aquele presidente que recebe o cafezinho frio, se é que recebe o cafezinho, né, Megali? Se é que as pessoas, o garçom ou a cozinheira não esquecem de mandar o cafezinho para a sala dele. Então, a pesquisa mostra que sim, que o Lula está no jogo, ainda que machucado, e isso mantém a capacidade dele de liderar a política e, portanto, de liderar uma reação que possa, eventualmente, recuperar a sua popularidade. Então, o Lula, hoje, ganha do Bolsonaro, ganha da Michelle, ganha do Eduardo, ganha da família toda, ganha de aliados como o Tarcísio de Freitas, ganha dos governadores que são pré-candidatos, ganha do Pablo Marçal, né? A pesquisa até fez uma pergunta curiosa, o que você tem mais medo? Do Bolsonaro voltar ao poder ou do Lula ficar no poder? E ganhou o medo do Bolsonaro. Agora, por que a pesquisa não entusiasmou? A pesquisa não entusiasma, né? Porque, na verdade, Megali, primeiro, nós não estamos ainda em campanha eleitoral, né? O Lula não está competindo com esses outros nomes. Contraponto a ele é o Bolsonaro, né? E, em segundo lugar, com uma rejeição de 55% como candidato, é praticamente impossível vencer uma eleição, para não dizer totalmente impossível, né? Uma rejeição que, inclusive, está crescendo. Então, a pesquisa, no fim, ela acendeu mais sinais vermelhos ainda, porque a popularidade dele, a rejeição a ele está subindo, né? Segue subindo a rejeição a ele como candidato, né? E um percentual enorme achando que ele nem deve ser candidato. Ontem teve um lançamento em Brasília de um evento grande da área de comunicação. Eu recebi telefonemas de lideranças que estavam lá dentro, Megali, muito preocupadas, falando: nós estamos aqui participando desse lançamento, participando dessa grande ato, né, todas as realizações do Lula, vamos mostrar, vamos para fora, vamos falar, mas como que isso vai chegar no povo? Será que tudo que nós estamos vendo aqui vai chegar dessa forma nas pessoas? Então, muitas preocupações ainda que foram aprofundadas por esse conjunto de pesquisas que mostrou Lula no jogo, mas muito machucado, Megali. Mônica, e veja, Lula pode não sair candidato no ano que vem, né? O Lula, se sentir cheiro de sangue na água, ele não vai, ele não pula, né? Ele não vai querer encerrar a carreira política com uma derrota para um candidato bolsonarista, né? Não disputará. E não disputando, será o fim da carreira política de Lula, uma carreira longa, cheia de conquistas, cheia de altos e baixos, mas será o fim. E a esquerda,
por, enfim, abraçar demais, né, o mito Lula, não preparou uma renovação, né? Você vê a direita ali, tem Ratinho Júnior, o que não faltam são novidades ali. É Ratinho Júnior, Pablo Marçal, é Nicolas Ferreira. O Nicolas nem poderia ser candidato nessa eleição, porque não tem idade, nem na próxima ele ainda poderá. Quem mais? Caiado, Tarcísio, Michele, Eduardo Bolsonaro. Eu consigo ficar até amanhã aqui, lembrando nomes da direita que tem aderência junto ao eleitor. A esquerda não tem ninguém, né? A esquerda tem o Haddad ali, que embora ainda seja jovem, já está com a imagem desgastada, com as taxas, né? O negócio da taxa colou nele, né? Ele tem dificuldade para transitar mesmo dentro do PT. Quem eu vejo como herdeiro, não do lulismo, mas dos votos de Lula hoje, não são caras nem necessariamente de esquerda. Estou falando aqui do João Campos, de Pernambuco, do Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, Tabata Amaral, né? Pode ser, mas também não é nenhum grande nome nacional, né, Mônica? Não é um nome tão consolidado quanto esses. A direita preparou novidades. Pode ser um museu de grandes novidades, mas elas estão aí, né? A esquerda parece que tá meio sem rumo, né? Pensa, o que vai acontecer quando o Lula não estiver mais aqui? Parece que ninguém sabe. Exato. A novidade não precisa ser um novo de idade, né, Megali? A Damares foi uma novidade e a Damares já, enfim, não é uma jovenzinha de 18 anos. Então, assim, não é a idade que importa, né? E sim o respiro, né? Algo que pareça novo. Mas vai surgir, Megali, por quê? Na mesma pesquisa, né, a Quest pergunta qual é o grupo em que você se encaixa. Quando você soma quem diz que é lulista petista com quem não é lulista e petista, mas diz que é de esquerda, você tem ali, olha, 31%. Então você vai ter alguém, uma liderança, não vai ficar vazio isso, né? O Fernando Henrique, eu me recordo que falava, sempre você vai ter a esquerda forte, porque você tem uma parte da população que tem esse sentimento e essa identidade com esses valores. E você tem ali pela direita, pouquinho maior, 2 pontinhos a mais, você tem 33% de pessoas que falam que não são bolsonaristas, mas estão à direita, ou que são bolsonaristas, 12%. Aliás, tem mais petista, lulista, 19%, do que bolsonarista puro, que são 12%, aquele mais radical. E 33% estão no meio. Então, óbvio que você vai ter candidato, alguém vai surgir, você não vai ficar com esse vazio. Mas você tem razão, né? Quer dizer, essa coisa do Lula querer ou não terminar a carreira de uma forma ruim, Megali, ele vai ser muito pressionado pela esquerda, pelos aliados a ser candidato, porque ele é o mais forte hoje, por todas essas razões aí que você rapidamente elencou, né? E eu não sei se Lula, para a imagem do Lula, pode ser que ele não queira, mas assim, as analogias com o futebol sempre são boas, né? Você lembra do Ronaldo, né? O Ronaldo no seu último Mundial, enfim, ele não terminou em glória, mas ele não vai deixar de ser o Ronaldo, pela história do Ronaldo, né? Ele é o Ronaldo. Então o Lula daqui a 10 anos, perdendo na eleição daqui a 20, 30 anos, o Lula vai ser o Lula, presidente 3 vezes, fez uma sucessora 2 vezes, a Dilma, né? Ajudou a eleger a Dilma 2 vezes, tem uma longa trajetória no Brasil, com muito mais vitórias, né? Muitas derrotas, mas muitas vitórias. Então, ele vai seguir sendo, a imagem do Lula vai seguir sendo o Lula, essa liderança. E eu acho que ele vai acabar sendo pressionado, sabe, para ser candidato em toda e qualquer condição. E a pesquisa indica que não vai chegar com 5%, como chegou o Temer, né, no final do seu mandato. Ele vai ter sempre um apoio mínimo ali de 30%, né, pelo menos. Então, eu acho que a pressão vai ser grande, viu, Megali? O fato dele ter 44 contra todos os candidatos, praticamente, mostra que ele está meio cristalizado ali naquela... Né, nesse número ali, 43, 42, 48, talvez já tenha... A sangria já tenha estancado, né? Agora é saber se ele vai conseguir recuperar a parte daqueles que perdeu, mas enfim, tem muito tempo até a eleição. É isso que eu ouvi também, a pesquisa mostra que é possível recuperar esse eleitor que está chateado, mas que ainda na hora H vem para cá, né? Para esses 44%.